E aí, pessoas, vocês estão bem? Como é de praxe, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e seguir o canal, dá essa força aí pra gente. E bora para mais um vídeo. Nas redes sociais, eles eram a definição de sonho americano. Uma casa linda no Colorado, duas filhas adoráveis e um terceiro bebê a caminho. Mas, em 13 de agosto de 2018, tudo isso desmoronou. Em questão de horas, Shannon e as meninas desapareceram. E o que o mundo viu a seguir foi um dos crimes mais frios e calculistas da história recente. Após um final de semana de trabalho, uma amiga deixou a Shannon em casa por volta das 1h40 da manhã. E na manhã seguinte, ela ligou para a Shannon algumas vezes, ela não atendeu, e ela não foi à sua consulta do pré-natal, porque ela estava grávida de algumas semanas. E isso começou a assustar a amiga. Ela foi até a casa, bateu, chamou e ninguém atendeu. Não havia nem barulho das crianças, nem nada. Então ela ligou para a polícia. A polícia foi até a casa da Shannon. Logo em seguida, o marido da Shannon aparece, que é o Chris Watts. E ele diz que quando saiu de casa, ela e as crianças estavam em casa ainda, por volta de 5 e pouco da manhã. A polícia pede autorização para entrar, ele autoriza e a polícia começa a andar pela casa e não há sinal dela. O carro dela está lá, tá, a bolsa, os documentos, tudo. Mas não há sinal dela ou das crianças. O Chris Watts, ele tem vídeos feitos pela polícia, ele está aparentemente bem nervoso, fica se movimentando, mexendo os braços. E um vizinho aparece e diz que tem uma gravação, que ele tem câmeras que dá para ver uma parte da garagem dos Watts. E o Chris e a polícia vão até a casa do vizinho para ele mostrar os vídeos. E aparece somente o Chris saindo, agitando sua caminhonete, colocando coisas dentro. E o Chris começa a se mexer mais ainda, a ficar bastante falante, a puxar assunto com esse vizinho. Então a polícia diz que vai continuar conversando com o vizinho e o Chris Watts sai da casa. Então esse vizinho diz para ele: olha, ele não tá normal. Essa não é a atitude dele. Normal, ele não é tão falante, ele tá se mexendo muito, puxando o assunto, nervoso. Então o policial até diz: não, mas se põe na situação dele, a mulher dele e as filhas não estão desaparecidas. Mas eu acredito que isso também acendeu um alertinha na cabeça dos policiais. O Chris Watts, ele faz um apelo na televisão pedindo que, se a Shannon estivesse vendo, voltasse para casa, ou se alguém que estivesse com elas, devolvessem elas, né? Durante todo esse pedido na TV, ele se mostra nervoso, dá uns sorrisinhos assim de quem tá aflito, os braços sempre cruzados. Ele não parece alguém que está desesperado para que a sua família volte para casa. Ele está assustado, mas parece ser com outra coisa. No dia 15 de agosto, a polícia chama ele para fazer um teste de polígrafo e ele aceita e vai. Começa o teste do polígrafo, é feito algumas perguntas para ele e no final ele não passa, ele reprova nesse teste. A polícia ela já tinha algumas informações, por exemplo, que o Chris estava tendo um caso extraconjugal. A Nicole Kessinger, que era a mulher que estava tendo um caso com o Chris, ela foi até a polícia e disse: olha, eu estou preocupada com a mulher dele, não é normal, eu acho que ela deve ter saído, mas pode ter acontecido alguma coisa. Ela mesma foi à polícia e disse. Então a polícia pergunta: você é o que do Chris? Ah, a gente é colega de trabalho. E a polícia pergunta: vocês tiveram algo mais? A amizade do trabalho evoluiu para algo mais? Ela diz que sim, ela confirma que estava tendo um caso com ele. Durante algumas semanas antes, a Shannon e as crianças elas foram para Carolina do Norte visitar a família, passar 7 semanas visitando os parentes de férias, né? E o Chris ele ficou no Colorado
e ele ia encontrar eles uma semana antes deles voltarem. Ele ia passar com eles essa última semana das férias. E durante esse período, a Shannon ficou bastante desconfiada, porque ele não ligava para ela, não atendia as ligações, e foi descoberto que ele estava passando esse período com a Nicole, porque ele estava aproveitando uma vida de solteiro, que não era a vida dele. É como se ele pudesse esquecer os problemas que aquela família me traz, as responsabilidades, e tendo uma vida só de liberdade, de aproveitar, de curtir. Então, a polícia, já sabendo que ele tinha esse caso e tinham perguntado para ele se ele estava traindo a esposa e ele disse que não, a polícia começa a indagar. Olha, a gente sabe que você teve um caso. E aí ele confessa o caso extraconjugal. Eu realmente tive, eu nunca imaginei que teria um caso extraconjugal, mas eu tive. Então a polícia começa a pressionar ele mais. Aconteceu alguma coisa, a Shannon fez alguma coisa. A polícia começa a dar uma série de iscas para ver se ele morde e se ele conta o que realmente aconteceu. Chega um determinado momento que ele pede para falar com o pai dele. A polícia autoriza, o pai dele chega e ele conversa. Só que ele diz ao pai que sufocou a Shannon, estrangulou ela, porque ela tinha tirado a vida das crianças. E num ato de fúria, ele tirou a vida dela também, como se fosse uma vingança. Os corpos são encontrados onde o Chris trabalhava. Shannon em uma cova rasa e as meninas dentro do tanque de petróleo. De acordo com as investigações, o que ficou concluído é que, na verdade, o Chris ele experimentou esse momento de liberdade, né? Achou que para ser feliz, para continuar levando a vida que ele queria levar, ele teria que tirar a família dele do caminho, que eram as pessoas que estavam lhe causando problemas. Ele estava tendo problemas financeiros, só que como ele era um homem que não gostava de enfrentamentos, normalmente guardava os sentimentos para ele, evitava confrontos, e a Shannon já bem mais comunicativa, ela vivia postando a rotina dela no Facebook, ela demonstrava estar feliz com a família dela, ela demonstrava que eles eram uma família de propaganda de margarina. Ele acabou não fazendo o normal, ou tentar se resolver com a esposa, ou, caso não tivesse jeito, se divorciar da esposa. Não queria enfrentar os problemas que um divórcio causaria para ele, as questões de enfrentamento que ele não queria. Em novembro de 2018, Chris Watts se declarou culpado de todas as acusações para evitar a pena de morte, que era legal na época no Colorado. Ele foi condenado a 5 sentenças de prisão perpétua consecutivas sem possibilidade de condicional e anos adicionais pela interrupção ilegal da gravidez de Shannon, que esperava um menino chamado Nico, e por ocultação de cadáver. Alguns meses depois, ele confessou o que de fato tinha acontecido. Ele estrangulou a Shannon, depois ele sufocou a Cici com o cobertor e depois sufocou também a Bella, que era a mais novinha, também com o cobertor. Foi quando ela disse a frase que ele disse que fica na cabeça dele, né? Que é: papai, não. Ele diz que isso tá gravado na cabeça dele todos os dias. E também ele mesmo disse que é um percurso longo entre a casa e o local. E ele não parou, né? Ele continuou e chegando lá ele fez essa atrocidade. Alguém que devia te proteger, cuidar de você, que é o seu pai, esse crime é muito horroroso. A verdade é essa. O caso Chris Watts nos ensina que um perigo nem sempre vem de estranhos em becos escuros. Às vezes ele dorme ao seu lado. Shannon, Bella, Celeste e o pequeno Nico foram vítimas de uma frieza que desafia a compreensão humana. Esse caso ele é muito pesado, ele é muito triste porque envolve crianças, envolve um bebê que nem chegou a nascer, uma mulher que não tinha como imaginar que o seu companheiro faria algo tão cruel a ela e aos seus filhos.
Esse foi o caso de hoje. Novamente, não se esqueçam de seguir o canal para mais vídeos e até o próximo vídeo.